Eu sou sua grande recompensa. Gênesis capítulo 15, versículo 1. O próprio Deus é a recompensa do seu povo. Abraão é chamado de amigo de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 23. O Senhor falou com ele familiarmente. Gênesis 17, versículo 22. Ele foi feito do conselho privado de Deus. Gênesis 18 e 17. E no texto, a palavra do Senhor veio a ele em uma visão. E qual foi a palavra que veio a este santo patriarca numa visão? Eu sou o seu escudo e a sua grande recompensa. Palavras grandes demais para qualquer homem ou anjo expor completamente. Em hebraico é: eu sou sua recompensa superabundante e muito excelente. No texto há uma clímax sobre como as águas do santuário sobe e cada vez mais alto. Eu sou a tua recompensa, a tua grande recompensa. Há 4 coisas aqui para serem faladas. Primeiro, nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. Segundo, como Deus é sua recompensa. Terceiro, como Deus passa a ser sua recompensa. Quarto, onde consiste a grandeza desta recompensa. Primeiro ponto, nada além de Deus pode ser a recompensa dos santos. Nada na terra pode ser sua recompensa. O brilho do mundo deslumbra os olhos dos homens, mas como as maçãs de Sodoma, não agrada tanto quanto ilude. O mundo é um vazio dourado, o mundo se torna circular, mas o coração é um triângulo. Um círculo não pode preencher um triângulo. O mundo é suficiente para nos ocupar, não para nos preencher. Jó 20, 22. Na plenitude de sua suficiência, ele estará em apuros. Parece um enigma ter suficiência, mas não ter o suficiente. O significado é que quando ele desfruta a maior parte da criatura, ainda assim há algo faltando. Quando o rei Salomão colocou todas as criaturas em um copo, foi extrair e deslitar os espíritos, eles viraram espuma, sem sentido, totalmente sem sentido. Tudo é sem sentido. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Deus nunca pretendeu se desenterrássemos a felicidade da terra que ele amaldiçoou. O próprio céu não é uma recompensa de um santo. Salmo 73, verso 25. A quem tenho eu no céu senão a ti? Existem anjos e arcanjos, sim, mas embora seja para o conforto de um santo, ainda não são propriamente para sua recompensa. A comunhão com os serafins é excelente, mas não pode ser uma recompensa para um santo, assim como a luz das estrelas não pode fazer o dia. Segundo, como é a recompensa de Deus para o seu povo, ao conceder-se a eles a graça bênção da aliança é: eu sou o seu Deus. O Senhor disse a Abraão que reis deveriam sair de seus lombos, e ele daria a terra de Canaã a ele e sua semente. Gênesis 17, versículo 6. Mas tudo isso não significou bem-aventurança. O que compunha a porção era: eu serei o seu Deus. Versículo 8. Deus não apenas verá que os seus santos serão recompensados, mas ele mesmo será a sua recompensa. Um rei pode recompensar seus súditos com gratificações, mas ele se entrega à sua rainha. Deus disse a cada crente como fez com Arão: eu sou a tua parte e a tua herança. Números capítulo 18, versículo 20. Como o rei de Israel disse a Ben-Hadad: eu sou teu e tudo o que tenho. 1 Reis capítulo 20, versículo 4. Abraão se despediu os filhos das concubinas com alguns presentes, mas estabeleceu a herança para Isaque, conforme Gênesis capítulo 25, verso 5 ao 6. Deus manda embora os ímpios com riquezas e honra, mas entrega-se ao seu povo. Ele não tem apenas o dom, mas também o doador. E o que mais pode ser dito? Como Miqueias disse: o que tenho mais? Juízes capítulo 18, versículo 24. Além disso, o que Deus tem mais para dar do que Ele mesmo? Que maior dote existe do que a divindade? Deus não é apenas o recompensador dos santos, mas Ele é o recompensador deles. Jó 22, 25 diz: o Todo-Poderoso será o seu ouro, pois o mesmo acontece com a palavra hebraica. A soma de tudo é esta: a porção dos santos está em Deus. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Salmo 16, verso 5. Pergunta: mas como Deus se entrega ao seu povo? Não é a sua essência incomunicável? Eu respondo: é verdade que os santos não podem participar da própria essência de Deus. As riquezas da deidade são grandes demais para serem recebidas em essência, mas os santos terão tudo em Deus, o que pode ser para seu conforto. Eles participarão tanto da semelhança de Deus, de seu amor e de sua influência e das irradiações de sua glória, surpreendente, e enche os vasos de misericórdia que eles transbordam de alegria. Terceiro ponto: como Deus se tornou a recompensa do seu povo.
através de Jesus Cristo. Seu sangue, sendo o sangue de Deus, mereceu esta recompensa gloriosa para ele. Atos 20 e 28. Embora no que diz respeito à graça gratuita, esta recompensa seja uma doação. No entanto, no que diz respeito ao sangue de Cristo, é uma compra. Quão precioso deve ser Cristo para nós. Se ele não tivesse morrido, a grande parte de nunca teria chegado em nossas mãos. Quarto ponto, onde consiste a grandeza desta recompensa. Deus é uma recompensa satisfatória. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, verso 1. A palavra Todo-Poderoso significa aquele que tem suficiência. Deus é todo em um oceano de bem-aventurança, de modo que a alma, enquanto se banha nele, clama em êxtase divino: já tenho o suficiente. Aqui há plenitude, mas sem excesso. Quando acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. Quando eu acordar do sono da morte, tendo minha alma esbelezadora com os ilustres raios de tua glória, ficarei satisfeito. Em Deus não há apenas suficiência, mas também redundância. Não apenas a plenitude do vaso, mas a plenitude da fonte. Quando o mundo inteiro foi desfigurado, Noé tinha a cópia e o emblema dele na arca. Em Deus está a arca da bem-aventurança. Todas as coisas boas podem ser encontradas virtualmente. Portanto, Jacó, tendo como Deus recompensa, poderia dizer: já tenho o suficiente. Ou como está no original: eu tenho tudo. Gênesis 33, verso 11. Deus é todo mendula e gordura. Ele é uma recompensa tão exuberante que excede a nossa própria fé. Se o coração da rainha de Sabá desmaiasse dentro dela ao ver toda a glória do rei Salomão, o que teria acontecido se tivesse contemplado a recompensa surpreendente e magnífica que Deus concede aos seus favoritos? Deus é uma recompensa adequada. A alma, sendo espiritual, deve ter algo comparável e adequado para torná-la feliz. E isso é Deus. A luz não é mais adequada aos olhos, nem a melodia aos ouvidos, do que Deus é a alma. Ele derrama uma bênção espiritual na alma. Ele enriquece-o com a graça, deleita-se com seu amor e coroa com dignidade celestial. Deus é uma recompensa agradável. Ele é a quintessência do deleite. Ele é toda beleza e amor. Alimentar-se dos pensamentos de Deus é delicioso. Salmo 104, verso 34 vai dizer: minha meditação nele será doce. É delicioso para a abelha sugar a flor. Então, por meio da meditação sagrada, sugar um pouco de doçura de Deus traz consigo um deleite secreto. Ter uma perspectiva de Deus somente pela fé é agradável. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Em quem vocês se alegram crendo. Então, qual será a alegria da visão? Quando tivermos uma visão clara e pessoal dele, seremos colocados no seio do amor divino. Deus é uma recompensa tão doce na aflição. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Estou extremamente alegre em todos os nossos problemas. Filipe disse que no seu confinamento teve o consolo divino dos mártires. Então, que recompensa deliciosa será Deus no céu. Isto pode ser melhor sentido do que expresso. Disse que os piedosos, entrando em sua recompensa celestial, entram na alegria de seu Senhor, conforme Mateus 25, verso 21. Ah, incrível! Os santos entram na alegria de Deus. Eles não têm apenas a alegria que Deus concede, mas a alegria que Deus desfruta. Deus é uma recompensa transcendente. O pintor, indo pintar o quadro de Helena, não conseguindo desenhar sua beleza como em vida, desenhou seu rosto coberto por um véu. Portanto, quando falamos das excelências de Deus, devemos lançar um véu. Ele é uma recompensa tão eminente que não podemos apresentá-lo em todo o seu brilho e magnificência. Coloque o mundo inteiro na balança com ele, será como se você pesasse uma pena com uma montanha de ouro. Deus é muito melhor do que todas as outras coisas juntas. Ele é o melhor que o mundo e melhor que o céu. Ele é a causa original de todas as coisas. Nada é doce sem ele. Ele perfuma e santifica nosso conforto. Ele transforma a carne de veado em uma bênção. Deus é uma recompensa infinita. E sendo infinito, segue-se estas duas coisas. Esta recompensa não pode chegar até nós por mérito. Podemos merecer a Deus? As criaturas finitas podem merecer uma recompensa infinita? Sendo Deus uma recompensa infinita, não pode haver defeito ou escassez nela. Não há falta naquilo que é infinito. Alguns podem perguntar: Deus é suficiente para cada santo individualmente? Sim. Se o Sol, que é apenas uma criatura finita, dispersa sua luz pelo universo, então muito mais Deus, que é infinito, distribui glória a todo o número dos eleitos. Cada cristão individual é membro de Deus. Assim como cada pessoa desfruta de todo o sol para si, cada crente possui todo Deus para si. O Senhor tem terra suficiente para dar a todos os seus herdeiros.
Jogue 1000 baldes no mar e haverá água suficiente no mar para enchê-los. Embora existam milhões de santos e anjos, há o suficiente em Deus para preenchê-los. Deus é uma recompensa infinita. Embora Ele esteja continuamente dando sua plenitude aos outros, ainda assim Ele não tem menos. Sua glória é imerecida e transmitida, e não é prejudicada. É uma distribuição sem diminuição. Deus é uma recompensa honrosa. A honra é o cúmulo da ambição dos homens. E Aristóteles chama isso de a maior das bênçãos. Felizmente, a honra mundana é apenas uma fantasia agradável. Muitas vezes tem um enterro rápido, mas desfrutar de Deus é a cabeça da honra. Que dignidade maior do que ser elevado à comunhão com Deus da glória e possuir um reino com Ele, enfeitado de luz e sentado acima de todos os orbes visíveis. Um grande herdeiro, enquanto estiver em terra estrangeira, pode ser desprezado, mas em seu próprio país ele é venerado. Aqui na terra o povo de Deus é como os príncipes disfarçados. 1 João 3:1. Mas eles terão honra suficiente no céu quando estiverem vestidos com vestes brancas, se sentarem com Cristo em seu trono. Apocalipse 13:21. Deus é uma recompensa eterna. A mortalidade é a falha de todas as coisas terrenas. Eles estão fartos em sua aflição e morrendo em sua adoração. Eles são como aquele metal do qual o vidro é feito, que quando brilha mais forte, está mais próximo de derreter. Mas Deus é uma recompensa eterna. A eternidade não pode ser medida por anos nem idades. A eternidade torna a glória pesada. Salmo 48, verso 18. Este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ó, vocês santos de Deus, sua oração e arrependimento duram apenas um pouco, mas sua recompensa é para sempre. E quando Deus for Deus, Ele estará recompensado você. Oséias 2:19. Eu me casarei com você para sempre. Deus se casa com seu povo, isso não admite divórcio. O amor de Deus pelos seus eleitos é tão imutável quanto seu amor por Cristo. Salmo 73:26. Minha porção para sempre. Esta porção não pode ser gasta porque é infinita, nem pode ser perdida porque é eterno. Lemos sobre um rio de prazeres à direita de Deus no Salmo 36, verso 8. Mas você pode perguntar, este rio não pode secar? Não, pois há fonte no fundo. Salmo 36, verso 9. Contigo está a fonte da vida. Pergunta, mas se esta recompensa for tão grande, não nos sobrecarregará? No mundo eterno, as nossas faculdades serão alargadas e, através do mediador que é Cristo, seremos capacitados para receber esta recompensa. Coloque uma placa de aço atrás de um vidro e você poderá ver seu rosto nela. Assim sendo, a natureza humana de Cristo, colocada como aço para a divina, a glória de Deus também será vista e desfrutada por nós. Assim como não há como ver o sol no círculo, mas nos raios, então tudo que Deus se torna visível para nós será através dos raios dourados do sol da justiça. Uma pergunta, onde aparece a certeza desta recompensa? Eu respondo, Deus que é o oráculo da verdade afirmou isso. O juramento de Deus é feito com penhor, no Salmo 58, verso 11. Não, Deus não apenas pendurou sua verdade, a pérola mais oriental de sua coroa, mas Ele deu a antecipação e os primeiros frutos dessa recompensa aos seus santos com alegria e consolo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o que lhe assegura uma colheita posterior. Mas eu pergunto, mas quando seremos possuidores dessa recompensa? O tempo não é longo. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Apocalipse 22, verso 12. O bom senso e a razão consideram que é um longo intervalo, mas a fé considera as recompensas tão próximas. Através de um telescópio, um objeto que está a alguma distância aparece próximo do olho. Assim, quando a fé olha através do telescópio de uma promessa, a recompensa parece próxima. À medida que a fé fundamenta, ela antecipa coisas não vistas. Isso o torna presente. Efésios 2, verso 6. Mas por que essa recompensa é adiada? Primeira resposta. Deus não acha adequado que ainda o recebamos. Nosso trabalho não acabou. Um diarista não recebe seu salário até que seu trabalho seja concluído. Até mesmo a recompensa de Cristo foi adiada até que ele completasse sua obra mediadora e dissesse na cruz, está consumado. Segunda resposta, Deus adia a recompensa para que possamos viver pela fé. Ficamos encantados com a recompensa, mas Deus fica mais encantado com a nossa fé. Nenhuma graça honra a Deus como a fé. Deus se entregou a nós por promessa. A fé confia no vínculo de Deus e a paciência aguarda o pagamento.
Terceira resposta: Deus adia a recompensa por um tempo para adoçá-la e torná-la mais bem-vinda para nós quando chegar. Depois de todos os nossos trabalhos, vigílias e conflitos, quão confortável será a recompensa? Não, quanto mais a recompensa for adiada, maior será o seu valor. Os trabalhos mais longos têm os maiores retornos. Se ainda assim for perguntado, quando será o momento desta recompensa? Eu digo, justos receberão parte de sua recompensa na morte. Assim que a alma sai do corpo, ela está presente com o Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E a curação completa ocorrerá na ressurreição, quando a alma e o corpo serão unidos e aperfeiçoados na glória. Cristãos, não desmaiem na vossa viagem, embora possam ser problemática. Você está a poucos passos do céu. Sua salvação está agora mais próxima do que quando você acreditou pela primeira vez. Seguem várias aplicações. Primeiro uso de informação. Primeiro filial. Portanto, é evidente que é lícito olhar para a recompensa futura. Deus é a nossa recompensa. Não é lícito olhar para ele? Moisés estava de olho na recompensa, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 26. Qual foi essa recompensa, senão o próprio Deus? No versículo 27. Como vem daquele que é invisível, olhando para a recompensa nos vivificamos na piedade. É como a vara de murta na mão do viajante que dizem que lhe reaviva o ânimo e o faz caminhar sem se cansar. Quem está sujeito a desmaios não levará consigo remédio? Ramo 2. Se Deus é uma recompensa tão grande, então não é em vão nos dedicarmos ao seu serviço. Foi um discurso calunioso, é vão servir a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 14. O infinito Jeová dá uma recompensa que está muito além dos nossos pensamentos, assim como está acima dos nossos méritos. Quão aptas são as pessoas por ignorância ou erro a julgar mal os caminhos de Deus. Eles acham que não valerá a pena ser piedoso. Eles falam mal da religião verdadeira antes de experimentá-la, como se alguém condenasse um alimento antes de prová-lo. Além das gratificações que Deus dá nesta vida, provisão, proteção e paz, há uma recompensa gloriosa que está por vir. O próprio Deus é o dote dos santos. Deus tem um verdadeiro monopólio. Ele tem aquelas riquezas que não existem em nenhum outro lugar, as riquezas da salvação. Ele é uma mina de ouro que nenhum anjo consegue encontrar no fundo, as riquezas insondáveis de Cristo. É vão, então, servir a Deus? Efésios 3 e 8. O trabalho de um cristão termina rapidamente, mas não a sua recompensa. Ele tem uma colheita chegando que não pode ser totalmente aproveitada. Sempre será um tempo de colheita no céu. Quão grande é essa recompensa, que os pensamentos não podem medir, nem o tempo terminar. Ramo 3. Veja a detestável loucura daqueles que recusam a Deus. Salmo 8, verso 11. Israel não quis nada de mim. É comum recusar recompensa? Se um homem recebesse uma vasta soma de dinheiro oferecida a ele e ele recusasse, sua sanidade seria posta em dúvida. Deus oferece uma recompensa incompreensível aos homens, mas eles recusam. Eles são como uma imã que recusa ouro e diamante, e em vez disso atrai ferro enferrujado. O homem, ao cair, perdeu o capacete. Ele não vê onde está o seu melhor interesse. Ele foge de Deus como se estivesse em medo da salvação. E por que ele recusa Deus? Os prazeres passageiros e insatisfatórios do mundo. Podemos escrever sobre eles, temporariamente. E perder Deus por causa desses perecíveis é um exemplo de loucura pior do que a de Licímaco, que por um gole de água perdeu seu reino. Lemos nas Escrituras sobre dois corpos, no Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção do meu cálice. Aqueles que recusarem este cálice terão outro cálice para beber. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre. Esta será a porção do seu cálice. Salmo 11, verso 6. Ramo 4. Se Deus é uma recompensa tão imensa, então veja quão poucos motivos os santos têm para temer a morte. Os homens têm medo de receber recompensa? Não há como realmente viver senão morrendo. Os cristãos seriam revestidos de glória, mas relutam em ser despidos. Eles oram, que venha o teu reino. Quando Deus os tenha guiado para este reino, eles têm medo de ir. O que nos faz desejar permanecer aqui na terra? Há mais coisas no mundo para nos desmamar do que para nos seduzir. Não é um vale de lágrimas e choramos para deixá-lo? Não estamos num deserto entre serpentes ardentes e também relutamos em deixar a companhia deles? Existe um amigo melhor a quem podemos recorrer do que Deus. Existem sorrisos mais doces ou abraços mais suaves do que os dele. Certamente aqueles que sabem que quando morrem irão receber a sua recompensa não devem gostar da vida, nem temer a morte.
As dores da morte para os crentes são apenas as dores do trabalho, pela qual eles nascem para a glória. Uso 2. De exortação. Filial 1. Acredite nesta recompensa. Sensualistas questionam esta recompensa porque não a veem. Eles também podem questionar a veracidade de suas almas, porque sendo espíritos não podem ser vistos. Onde deveria nossa fé repousar senão no testemunho divino? Acreditamos que existam lugares como a África e a China, porque os viajantes que estiveram lá afirmam isso. E não acreditaremos nas recompensas eternas quando o próprio Deus as afirma? A terra inteira depende da palavra do poder de Deus, e não estará nossa fé apoiada na palavra de sua verdade? Não sejamos céticos em questões de tamanha importância. A descrença nessa grande verdade é a causa da fragilidade desta época. A imoralidade começa da infidelidade, Hebreus 13:12. Desconfiar de uma recompensa futura é questionar a Bíblia e destruir um artigo principal do nosso credo, que se chama a vida eterna. Os ateus, que consideram a promessa de Deus apenas como um ato forjado, fazem Deus jurar contra eles que nunca entrarão no seu descanso. Ramo 2. Se Deus é uma recompensa tão grande, esforcemo-nos para que Ele seja a nossa recompensa. Em outras coisas amamos a propriedade. Esta casa é minha, esta terra são minha. E por que não, este Deus é meu? Faraó disse a Moisés e Arão: vão e sacrificam o seu Deus. Não foi para meu Deus. Deixar de fora uma palavra em um testamento pode estragá-lo. Deixar de fora esta palavra meu é a perda do céu. Salmo 67, verso 6. Deus, o nosso próprio Deus, nos abençoará. Aquele que consegue pronunciar esta palavra de ordem, meu Deus, é o homem mais feliz do mundo. Pergunta: como saberemos que Deus é a nossa recompensa? Existem 4 maneiras para você saber disso. Primeiro, se Deus nos deu o penhor desta recompensa. Esta recompensa é o seu Espírito. Efésios 1, verso 13 e 14. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Onde Deus dá seu Espírito como penhor, aí ele se dá como porção. Cristo deu ao bolso a Judas, não ao seu Espírito. Como saberemos que temos o Espírito de Deus? O Espírito carrega influência consigo mesmo. Ele consagra o coração, tornando um santo dos santos. Ele santifica a mente, fazendo com que ele produza pensamentos santos. Ele santifica a vontade, inclinando fortemente para a piedade. Assim como a alma escada deitado entre o linho e perfuma, assim o Espírito de Deus na alma o perfuma com santidade. Mas não se diz que os não regenerados participam do Espírito Santo? Eles até podem ter os dons comuns do Espírito, mas não a graça especial. Eles podem ter a iluminação do Espírito, mas não a unção do Espírito. Eles podem ter o Espírito movendo-se neles, mas não viver nele. Mas participar corretamente do Espírito Santo é quando o Espírito deixa impressões vivas no coração. Ele suaviza, purifica e transforma, escrevendo ali uma lei da graça, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 10. Por esta promessa temos o direito à recompensa. Segundo ponto, se Deus é a nossa recompensa, Ele nos deu uma mão para agarrá-lo. Esta mão é a fé. Marcos 9, 24. Senhor, eu creio. Uma fé fraca justifica. Como uma mão fraca pode dar um nó no casamento, exatamente assim. Uma fé fraca pode se apegar a um Cristo forte. A natureza da fé é o consentimento unido à promessa. A fé torna Deus nosso. Outras graças nos tornam semelhante a Cristo. A fé nos torna um com Ele, e esta fé é conhecida pela sua virtude. A fé preciosa contém virtude. Acelera e enobrece, dá valor aos nossos serviços. Terceiro ponto. Podemos saber que Deus é a nossa recompensa ao escolhê-lo. A verdadeira religião não é uma questão de acaso, mas de escolha. Salmo 119, verso 30. Pensamos as coisas na balança e após deliberação madura fizemos esta escolha. Teremos Deus sobre quaisquer termos? Já nos sentamos e calculamos o custo? O que a verdadeira religião deve nos custar? Abandonar nossas concupiscências. E o que isso pode nos custar? Separar-nos de nossas vidas? Resolvemos, através da ajuda da graça, possuir Cristo, quando o mundo está contra nós? E navega com Ele, não só no barco de recreio, mas no navio de guerra? Esta escolha de Deus fala que Ele é nosso. Os hipócritas professam Deus por desígnio mundano, não por escolha piedosa. Quarto ponto. Deus é conhecido por ser a nossa recompensa, pelo deleite que temos nele, conforme Salmo 37, verso 4 a 8. Como os homens se agradam com porções ricas, que delícias uma noiva fica com suas joias. Nós nos deleitamos em Deus como nossa porção eterna. Na verdade, Ele é todo um paraíso de deleite. Todas as excelências se encontram em Deus.
O nosso é um deleite genuíno? Não nos deleitamos apenas nas bênçãos de Deus, mas no próprio Deus? É uma delícia superior? Nós nos deleitamos em Deus, acima de outras coisas? Davi tinha as receitas da coroa para se deleitar, mas seu deleite em Deus superou todos os outros deleites. Salmo 43, verso 4. Deus, minha grande glória. Ou como está no original, a nata da minha alegria. Podemos nos deleitar em Deus quando outras delícias desaparecem? Ainda que as figueiras não floresçam e não haja frutos na videira, ainda que a colheita das oliveiras fracasse, ainda que os rebanhos morram nos campos e os celeiros estejam vazios, contudo, me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 13, verso 17 ao 18. Quando as flores do jardim de um homem morrem, ele ainda pode deleitar-se com sua terra e seu dinheiro. Assim, uma alma graciosa, quando a criatura desaparece, pode regozijar-se com a pérola de grande valor. Paulino, quando lhe dissera que os gordos haviam saqueado sua cidade e saqueado tudo, ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor, tu sabes onde guardei meu tesouro. Ao nos deleitarmos em Deus, podemos sem dúvida saber que Ele é a nossa recompensa. Uma pergunta: o que devemos fazer para que Deus seja a nossa recompensa? Primeiro, vejamos nossa necessidade de Deus. Estejamos perdidos com Ele. Não levante Cristo do orgulho. Cuidado com o temperamento de Laodiceia. Tu dizes, sou rico e de nada tenho falta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Deus nunca se considerará aqueles que não veem necessidade dele. Segundo, imploremos a Deus que seja a nossa recompensa. Foi a oração de Agostinho: Senhor, dai-me tu mesmo. Salmo 17, verso 14. Oh, não me desvie das misericórdias comuns. Não me des a minha parte nesta vida. Sejam pretendentes sinceros, e Deus não se encontrará forças em seu coração para negá-los. A oração é a chave do céu que, girada pela mão de fé, abre todos os tesouros de Deus. Ramo 3. Viva todos os dias na contemplação desta recompensa. Esteja nas altitudes. Pense no que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, que nossos pensamentos pudessem ascender. Quanto mais alto o pássaro voa, mais doce ele canta. Pensemos em quão abençoados são aqueles que possuem sua herança eterna. Se alguém pudesse olhar um pouco pelas frestas da porta do céu e ver a beleza e a felicidade do paraíso. Se ele pudesse ao menos colocar seus ouvidos no céu e ouvir a música arrebatadora daqueles espíritos seráficos e os hinos de louvor que eles cantam, como sua alma ficaria exultante e transportada de alegria. Ó cristãos, meditem nesta recompensa. Pensamentos leves e transitórios não fazem bem. Eles são como um sopro sobre o aço que imediatamente desaparece novamente. Mas deixem que seus pensamentos residam na glória, até que seus corações sejam profundamente afetados. O que o Senhor? Existe uma recompensa tão incompreensível a ser concedida a mim. Esses meus olhos serão abençoados com pensamentos transformadores sobre ti. Ó, o surpreendente amor de Deus pelos pecadores. Permaneçam neste fogo da meditação até que seus corações comecem a aquecer. Como a reflexão sobre esta imensa recompensa venceria a tentação e decapitaria aquelas concupiscências indisciplinadas que anteriormente conspiraram contra nós. Porque existe uma recompensa tão certa, tão doce, tão rica, e devo perdê-la pelo pecado? Devo, para agradar meu apetite, perder minha coroa? Ó, todos vocês, prazeres do pecado, vão embora. Não me deixem mais ser enganado por suas mentiras. Não me machuque mais com seus dardos de prata. Embora as águas roubadas sejam doces, ainda assim a água da vida é mais doce. Não há antídoto mais forte para expulsar o pecado do que as meditações sérias sobre a remuneração celestial. Foi quando Moisés estava fora de vista há muito tempo que Israel fez um ídolo para adorar, conforme Êxodo 32, verso 1. Então, quando a recompensa futura já está fora de nossa mente, então instalamos alguma luxúria idólatra em nossos corações e começamos a adorá-la. Quarto ramo. Isto pode contentar o povo de Deus. Embora tenha um pouco azeite na botija e suas propriedades estejam quase reduzidas a nada, sua recompensa ainda está por vir. Embora sua pensão terrena seja pequena, sua porção eterna é grande. Se Deus é seu, isso pode acalmar seus corações. Deus permite que os ímpios recebam seu pagamento antecipadamente. Você já recebeu o seu conforto. Lucas 6:24. Um homem ímpio fará sua absolvição e escreverá: recebido em pagamento integral. Mas a recompensa dos santos é revertida. O manto e o anel ainda estão por vir. Isso não pode sintonizar seus corações com contentamento? Cristão,
E se Deus lhe negar uma ninharia que você possa desejar? Se ele disser, filho, tudo que tenho é seu, Lucas 15:31, isto não é suficiente? Porque você reclama do vazio do mundo, quando você tem a plenitude de Deus? A recompensa de Deus não é suficiente? Tem um filho algum motivo para reclamar de seu pai, que lhe nega uma flor no jardim, quando ele o torna herdeiro de sua rica propriedade? O filósofo consolou-se com isso, embora não tivesse música ou videiras, ainda assim tinha consigo os deuses. Então, cristão, embora você não tenha muito do mundo, você tem Deus, e ele é um tesouro inesgotável. Foi estranho depois que Deus disse a Abraão, eu sou a sua grande recompensa, que Abraão ainda disse, Senhor Deus, o que Deus me dará se eu ficar sem filhos? Gênesis 15:2. Deveria Abraão perguntar, Senhor, o que me darás? Quando ele se entregou. Abraão ficou preocupado com a falta de um filho, quando ele tinha um Deus. Não era Deus melhor que 10 filhos? Quem deveria estar contente senão aquele que tem Deus como sua porção e o céu como seu refúgio eterno? Que esta recompensa extremamente grande desperte em nós um espírito de atividade para Deus. Nossa cabeça deveria estudar para Ele, nossa mão deveria trabalhar para Ele, nossos pés devem seguir o caminho de seus mandamentos. Infelizmente, quão pouco é tudo o que podemos fazer. Nosso trabalho não tem proporção com nossa recompensa. Os pensamentos desta recompensa deveriam nos fazer levantar do leito da preguiça e viver para Deus com todas as nossas forças. Deveria acrescentar asas às nossas orações e peso às nossas esmolas. Uma pessoa preguiçosa representa no mundo uma cifra, e Deus não escreve nenhuma cifra no livro da vida. Vamos abundar na obra do Senhor. Assim como as árvores aromáticas suam os seus preciosos óleos, também devemos suar a nossa força e o nosso espírito por Cristo. Paulo, sabendo que uma recompensa esplêndida estava por vir, trouxe toda a mais glória que pôde a Deus. Trabalhei mais abundantemente do que todos eles. 1 Coríntios 15:10. Ele superou todos os outros apóstolos. Teriam Platão e Demóstenes passado por trabalhos e estudos tão heréclitos que só tinham a fraca luz das velhas da natureza para ver? E não deveriam os cristãos aplicar muito mais todo o seu vigor de espírito para Deus? Quando eles tiverem certeza de serem coroados, ou melhor, o próprio Deus será sua coroa. Ramo 5. Se Deus é uma recompensa tão grande que aqueles que têm interesse salvador nele que estejam alegres, Deus ama um cristão alegre. A alegria da crédito à verdadeira religião. A bondade da consciência é vista na alegria do semblante. Deixe os pássaros do paraíso cantarem de alegria. Deverá um homem carnal regozijar-se cuja felicidade depende de muletas terrenas. Não deverá regozijar-se aquele cujo tesouro está guardado no céu. Seja sério, mas alegre. Assim como o temperamento abático e melancólico torna a pessoa inadequada para o dever, especialmente o de louvar a Deus, também deprecia o céu. Será que os outros pensarão que Deus é uma recompensa tão grande quando virem os cristãos desanimados? Também é pecado não se alegrar, assim como não se arrepender. Objeção: mas como posso ser alegre? Estou reduzido a grande dificuldade. Eu respondo: deixe Deus tirar de você tudo o que Ele quiser. Ele finalmente lhe dará aquilo que é muito melhor. Não fique muito preocupado com a diminuição dessas coisas terrenas, pois todas as suas bênçãos eternas do céu. Nos campos da Cilícia há uma primavera contínua e as flores estão lá o ano todo. Este é um emblema do céu, onde flores de alegria estão sempre florescendo. Lá você pisará nas estrelas, será companheiro dos anjos e terá comunhão com a Santíssima Trindade. Que os santos então se alegrem no Senhor. Em Deus há tesouros que nunca podem ser esvaziados, prazeres que nunca podem acabar. Sexto ramo: se Deus é uma recompensa extremamente grande, aqueles que têm esperança nele anseiam pela plena posse dele. Embora não deva ser cansativo para nós ficar aqui para prestar serviço, ainda assim deveríamos ter um desejo santo, até que nossa porção eterna chegue em nossas mãos. Este é um temperamento próprio de um cristão, contente em viver e desejo de morrer. Filipenses 1, verso 23 ao 25. A noiva não deseja o dia do seu casamento? Apocalipse 22, verso 17. Se considerássemos seriamente a nossa condição aqui na terra, que estamos cercados por um corpo de pecado, que não podemos orar sem divagar, que não podemos acreditar sem duvidar, isso não nos faria desejar partir e ir para o céu? Pensemos em quão felizes são aqueles santos lá em cima, que se consolam em Deus. Embora vivamos longe da corte, eles estão sempre contemplando a face sorridente de Deus.
Enquanto bebemos absurdo, eles nadam em mel. Embora estejamos perplexos e perturbados, eles sabem que seus nomes estão escritos no livro da vida. Enquanto somos lançados sobre as ondas inquietas, elas chegaram ao refúgio eterno. Se soubéssemos o que Deus é, uma recompensa, e o que significa a alegria do nosso Senhor, precisaríamos de paciência para nos contentarmos em permanecer aqui na terra por mais tempo. Sétimo ramo, que aqueles que têm a Deus como recompensa extremamente grande sejam órgãos vivos do louvor de Deus. Salmo 118, verso 28. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Temístocles pensou que era bem retribuído pelos gregos por seu valor, quando eles o notaram nas Olimpíadas, dizendo: este é Temístocles. Deus considera isso uma retribuição suficiente por todo seu amor, quando somos gratos e lhe apresentamos nossa oferta de agradecimento. E bem podemos estar no Monte Gerizim, abençoando e louvando, se considerarmos a grandeza desta recompensa, que devemos ser feito herdeiro de Deus, que esta recompensa extraordinária não é uma dívida, mas um legado, e que quando a maioria dos outros foi ignorada, a sorte da graça gratuita deverá cair sobre nós. Que isso nos faça atribuir louvor ao Senhor. É chamada de veste de louvor, em Isaías capítulo 61, verso 3. Os santos nunca parecem tão lindos como nesta vestimenta. O louvor é obra do céu. Aqueles que receberão a recompensa dos anjos deverão fazer o trabalho dos anjos. A palavra louvor vem de uma palavra hebraica que significa disparar. Os piedosos deveriam lançar seus louvores ao Senhor. Você viverá para sempre com Deus e participará de sua plenitude em glória? Avance em doxologias e triunfos. Anseie por aquele momento em que você se unirá em conjunto com os anjos, aqueles coristas do céu, para soar aleluias ao Rei da Glória. Os monumentos de misericórdia deveriam ser modelos de louvor. Terceiro uso, de consolação aos piedosos. Será o próprio Deus a recompensa do seu povo? Isso pode ser um antídoto para reanimá-los e confortá-los. Primeiro, em casos de perdas, eles perderam seu sustento e promoções por causa da consciência, mas enquanto Deus viver, a sua recompensa eterna não estará perdida. Hebreus 10:34. Bernardo disse: não posso ser pobre enquanto Deus for rico, pois suas riquezas são minhas. Tudo que perdemos para Deus encontraremos novamente nele. Em Marcos capítulo 10, versículo 28, os discípulos disseram: deixamos tudo e te seguimos. Felizmente, o que eles deixaram? Alguns barcos e redes lamentáveis. O que eram estes comparados com sua recompensa? Eles se separaram de bens passageiros pelo Deus imutável. Todas as perdas são recompensadas nele. Podemos ser perdedores para Deus, mas nunca seremos perdedores para Ele. Segundo ponto, em caso de perseguição, a recompensa dos santos compensará abundantemente todos os seus sofrimentos. Agripa foi acorrentado por Caio. Mais tarde, quando Caio chegou ao império, ele libertou Agripa da prisão e deu-lhes uma corrente de ouro maior que sua corrente de ferro. Da mesma forma, Deus remunerará infinitamente aqueles que sofrem por ele. Pelas suas águas da mara, eles terão do vinho do paraíso. Os sofrimentos dos santos duram pouco tempo, mas a sua recompensa é para sempre. Eles ficam apenas por pouco tempo no lagar, mas para sempre na casa de banquetes. A palavra hebraica para a glória significa peso. O peso da glória deve tornar leve a aflição. O desfrute eterno de Deus fará com que os cristãos esqueçam todas as suas tristezas. Um raio do sol da justiça secará todas as suas lágrimas. Depois dos problemas, tenha paz eterna. Depois do trabalho, o descanso eterno. Então Deus será tudo para o seu povo, luz para os seus olhos, maná para o seu lapada, música para os seus ouvidos e alegria para os seus corações. Oh, então que os santos sejam consolados em meio às suas provações. Romanos 8, verso 18 vai dizer: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Quarto uso, de terror aos ímpios. Aqui está o pavor de assustá-los. Eles terão uma recompensa, mas muito diferente da recompensa dos piedosos. Um será recompensado no palácio do rei, o outro na prisão do inferno. Todas as pragas nas escrituras são a sua recompensa. A destruição será para os que praticam a iniquidade. Provérbios 10, versículo 29. Deus é o seu recompensador, mas não a sua recompensa. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Aqueles que fizeram a obra do diabo tremerão ao receber o seu salário. Zofar apresenta notavelmente a recompensa de um homem ímpio em Jó 20, versículo 7. Ele perecerá para sempre,
jogado fora como seu próprio esterco, isto é, eles deixarão um cheiro fedorento para trás. Ele cuspirá as riquezas que engoliu, Deus as fará vomitar o seu estômago, ele sugará o veneno das serpentes. Versículo 26 vai dizer: terrores cairão sobre ele, a escuridão total será reservada para os seus tesouros, um fogo não ateado o consumirá. Isto é, o fogo do inferno torturará sua alma, ele estará sempre consumido, nunca consumindo. Esta é a porção do ímpio. Versículo 29. Quão terrível é isso! Para cada areia dourada de misericórdia que chega a um pecador, Deus coloca uma gota de ira em seu frasco. Mas por causa da teimosia de seu coração impenitente, você está acumulado em ir contra si mesmo para o dia da ira, ira contra ira, quando o seu justo julgamento será revelado. Romanos capítulo 2, versículo 5.